uma estrutura modular na linguagem de programação C que apresenta uma função que monta uma matriz figura com essas características. Então, vamos inicialmente implementar a função que não retorna valor, por isso void. O nome da função é figura e ela recebe, através de parâmetros, um valor inteiro que representa o tamanho da figura. Vejo que é uma matriz, nesse exemplo, uma matriz de 9 linhas por 9 colunas, uma matriz quadrada. Então, o n vai representar o tamanho da matriz, neste caso, 9. Vamos declarar duas variáveis de controle, i e j. Essas variáveis vão controlar estruturas de repetição do tipo for. Inicialmente, vamos implementar uma estrutura de repetição em que a variável j varia de 0 até n, inclusive n em passo 1. E vamos mostrar no dispositivo de saída, a cada passo desse comando for, o valor 0 e um espaço. Ao final da execução do comando for, uma linha nova por barra invertida n. Então, quando a gente implementa uma única estrutura de repetição do tipo for, a gente consegue, vamos aqui na função principal, desculpem, chamar a função figura, passando para lá o valor 9, para tentar criar uma figura como essa representada aqui. Então, vamos ativar a função figura aqui, enviando o valor 9 para o parâmetro n. E esse for, portanto, vai executar n vezes, mostrando o 0. Então, quando a gente tem uma única estrutura de repetição do tipo for, a gente consegue uma execução linear, ou seja, a gente vai criar uma linha da matriz. Então, a gente já conseguiu isso aqui com esse comando for. Agora, veja, a gente vai implementar uma segunda estrutura de repetição. E nesse caso, a variável de controle i vai variar de 1 até inclusive n em passo 1. E todo esse código aqui será executado a cada passo do comando for controlado pela variável i. Então, essa execução linear, fazia uma linha com n zeros, agora será repetido n vezes. Portanto, a gente vai criar uma matriz de n linhas. Então, veja, executando o código, está aqui, a gente já tem uma matriz quadrada, n por n, em que todos os valores são números zero. Então, a matriz já foi construída com essas duas estruturas de repetição do tipo for. O i controla o número de linhas, enquanto que o j controla o número de colunas. Essa é a principal característica de uma estrutura de dados do tipo matriz. Vamos observar aqui, que vejam, a matriz ela tem algumas características. A primeira característica que a gente vai implementar, percebam que a linha central 5 para uma matriz de tamanho 9 e a coluna central 5 são formadas por asteriscos. E como que você consegue definir o valor central? Para uma matriz de dimensão ímpar, por exemplo, 9, você joga nessa expressão 9 na divisão inteira por 2, dá 4, mais 1, 5. Então, essa expressão, fazendo uso da divisão inteira, consegue calcular o valor central da matriz. Então, aqui dentro desse, vamos declarar aqui uma variável meio, que representa, portanto, aquela dimensão do meio da matriz, n dividido por 2 mais 1. Então, o valor da variável meio é o valor, para esse caso particular, 5. E aqui dentro da segunda estrutura de repetição for, vamos avaliar. Se o valor da linha i for igual ao valor do meio, ou o valor da coluna j for igual ao valor do meio, se isso for verdade, eu estou no meio da matriz, portanto, eu vou mostrar ali
um asterisco. Caso contrário, se não, continuemos com o número 0. Vamos executar esse código e vamos perceber que já temos aqui na matriz, olha lá, a parte do meio, tanto na linha quanto na coluna, está sendo formada por asteriscos. Então, essa primeira característica a gente já implementou fazendo esse tipo de verificação. Se o valor da linha for igual ao meio ou o valor da coluna for igual ao meio, mostramos asteriscos. A outra característica que essa matriz tem, percebam que a diagonal principal é formada por números 1. E veja, qual é a característica da diagonal principal? Veja aqui, ó, valor da linha I1, valor da coluna J1, valor da linha 2, valor da coluna J2 também. Aqui, 3, 3, 4, 4. Ou seja, toda vez que o valor da linha for igual ao valor da coluna, significa que a gente está na diagonal principal. Então, a gente vai fazer a verificação aqui. Se o valor da linha for igual ao valor da coluna, estamos na diagonal principal. Estando na diagonal principal, vamos colocar na saída o número 1. Se não, mantemos o 0. Vejam que agora já temos uma segunda característica implementada. A diagonal principal está com o valor 1. É claro que esse ponto central na matriz é coincidente. Ele é tanto um elemento da diagonal principal como um elemento do meio da matriz. Mas como a gente verificou primeiro se os valores de linha e coluna pertencem ao meio, se pertencem ao meio colocamos asterisco, então no ponto central da matriz aparece asterisco porque a verificação dessa condição foi feita antes da verificação do elemento pertencer à diagonal principal. A próxima característica, veja que a gente tem aqui, ó, a diagonal secundária é formada somente por números 2. Qual que é a característica de um elemento da diagonal secundária? Veja aqui, linha 1, lá no final, coluna 9. 1 mais 9, 10. Agora, linha 2, quase no final, coluna 8. 2 mais 8, 10. Aqui o 3 e aqui 7. Então, a gente percebe que o valor da linha somado ao valor da coluna é sempre igual a 9 mais 1, 10. Então, é igual ao tamanho da matriz mais 1. E a gente vai fazer essa verificação aqui. Se o valor da linha mais o valor da coluna for igual ao valor de n mais 1, vamos mostrar 2. Caso contrário, mantemos o valor 0. Então, acho que assim já complementamos. Está aqui a matriz formada pela função figura. Vejam que a maioria dos elementos são zeros. Diagonal principal 1, diagonal secundária 2, elemento do meio, tanto para a linha quanto para a coluna, asteriscos. Então, isso foi implementado nessa cadeia de ifs. Na verdade, a gente tem 4 regras, né? Se o valor da linha e coluna pertencem ao meio da matriz, asterisco. Se o valor da linha e da coluna são iguais, diagonal principal. Se a soma do valor da linha mais o valor da coluna for igual a n mais 1, diagonal secundária. Caso contrário, na quarta regra, 0. Então, essa é uma função que, dado o valor do tamanho da matriz, cria uma matriz figura quadrada de n linhas por n colunas com essas características. Aqui no main, basicamente, ativamos então a função figura, enviando para lá o valor 9. No próximo vídeo, a gente vai complementar essa aplicação modular, pedindo para que o usuário forneça o tamanho da matriz e também iremos consistir o valor da matriz, porque a matriz só terá um elemento central ou do meio se a medida for ímpar. Então, o nosso programa vai consistir em aceitar somente valores ímpares para o tamanho da matriz. Obrigado.